Irmãos, irmãs, que bom que nós podemos nos encontrar novamente no domingo, neste tempo bonito, que é o tempo da Páscoa. Hoje, no terceiro domingo da Páscoa, aprofundando esta maravilha que Deus realizou, a ressurreição do seu Filho. Estamos hoje com o evangelista Lucas, no capítulo 24, versículos 35 a 48. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres, surpresos. Então Jesus disse: "Tendes alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá, ressuscitará dos mortos, e ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis minhas testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a liturgia deste terceiro domingo da Páscoa continua o pensamento, continua a reflexão da semana passada, a presença de Jesus ressuscitado na comunidade dos discípulos. Uma presença que dá a paz, comunica seu espírito, que é vida, e capacita os mesmos para a pregação e o anúncio do perdão dos pecados e da conversão para todos os povos. É o resumo do que a comunidade deverá viver. A missão da igreja, então, que nasce do ressuscitado, é reunir a humanidade, homens e mulheres, para viver o projeto de Deus. Construir uma humanidade harmoniosa, uma humanidade solidária, como no começo. Isso passa hoje por nós, é oferecido a nós, é missão nossa. A presença nova de Jesus, por que presença nova? Ele não é mais sujeito à morte, ele já venceu a morte. Então, a presença nova de Jesus, ressuscitado, é real, verdadeira. É preciso decidir caminhar com ele ou ficar parado, sem ação, na ignorância, julgando que não se pode fazer nada para ajudar a combater o mal e a injustiça do mundo presente. Presente em nossa sociedade, de tantos modos, sobretudo a violência.
violência que chega a níveis insuportáveis. Cada um e toda a comunidade vai encontrando caminhos novos. Jesus vai abrindo os caminhos. Ele não abandona os seus. Ele está sempre presente. Agora, é preciso fazer nele um ato de fé, na presença dele, reconhecê-lo a partir das coisas simples. Assim é que ele se revela, nas coisas simples. Por exemplo, a comunidade reunida, a comunidade partindo o pão, a Eucaristia. Os próprios discípulos não estavam entendendo a presença de Jesus ressuscitado a partir dos gestos cotidianos do diálogo, não é? Da refeição em comum, da palavra. Ele dá a paz e eles julgam ver e ouvir um fantasma. Como foram lentos para conhecer e crer na presença de Jesus, como nós. Somos muito lentos, muitas vezes, para crer e dar a nossa adesão a Jesus. Ele mesmo os leva a fazer a experiência da sua presença. Mostra-lhes os pés, as mãos, come com eles, fala da Escritura, de Moisés, dos profetas, e assim vão conhecendo-o, na simplicidade e no conviver com ele. Eles vão retomando tudo aquilo que ele ensinou e agora vão percebendo tudo na perspectiva da sua ressurreição. É a partir daí que eles vão saindo, os discípulos e discípulas, da ignorância e se convertendo para a adesão a ele. Vão se libertando para o testemunho, entendendo o que ele quer e contando para os outros a própria experiência para que a façam, a mesma experiência que eles fizeram, e assim encontrem a paz. Quantas vezes o mundo pensa, meus irmãos, que a igreja é um fantasma? Quantos não aceitam a palavra da igreja, dizendo que ela é marcada por aspectos sombrios, não é? Que a igreja não serve, que a igreja tira a liberdade, que a igreja embota o pensamento das pessoas, que a igreja já cumpriu o seu papel, não é? Quando ela mesma, a igreja, proclama a paz. A paz, a verdade, o bem, não é? Que se dá com o trabalho de todos, com todos, dignidade, justiça, oportunidade, reconhecimento do outro, que deve nortear as nossas relações cada dia. Em meio a um mundo marcado por tantos sinais de morte e inúmeras formas de exclusão, e quanta exclusão, quanta gente sem trabalho, quanta gente sem oportunidade, quanta gente literalmente sem saber o que vai acontecer com eles, enquanto somas incalculáveis de bens, de dinheiro, são desperdiçadas, estão nas mãos de alguns. O homem tem direito de trabalhar, direito de ter saúde, de poder dar uma escola boa para os seus filhos, de morar bem. E, no entanto, estão excluídos. Esse mundo não é o mundo que Deus quer. Nós estamos atrapalhando o projeto de Deus. Aqueles que nos governam e nos dirigem, aqueles que nós escolhemos para nos representar, precisam ler a Sagrada Escritura, precisam conhecer a Deus, temê-lo e pensar sempre no bem que são chamados a fazer, e não serem eles os causadores de tanta exclusão. Mas essa gente vai se ver com Deus, com certeza. Então, é a igreja que nos seus grupos, nos seus movimentos, nas suas pastorais, nas suas associações, e que são tantas, não há uma instituição no mundo, acreditem, que faça mais bem do que a igreja. Veja no mundo de quantos hospitais a igreja cuida, de quantos orfanatos a igreja cuida, de quantas instituições ela tem tratando de dependentes químicos, drogas ou coisa parecida. Nos países marcados pela guerra, pela fome, pela miséria, ela está lá.
Ninguém faz mais bem do que a igreja, do que a sua instituição, não é? Ou ela que é também uma instituição no nosso mundo. Então aqui, na nossa comunidade, naquilo que nós podemos fazer, vamos cuidar de nós, daqueles que nós alcançamos, promovendo a vida, promovendo a paz, chamando as pessoas para a comunhão, para que elas tenham um espaço onde viver melhor. Essa é a experiência concreta da comunidade de fé da igreja. Estamos dispostos a fazer? E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre